Pessoal, Marcelo Ramos hoje vai falar um pouquinho sobre regulagem de um injetor. Marcelo, por que eu regulei um injetor indutivo e após a regulagem desse injetor, começou o veículo a fumacear branco? E aí, eu passei na máquina e na máquina passou todas as ligações hidráulicas lá, todas as injeções hidráulicas, funcionou, beleza, e passou. Pessoal, uma coisa vocês têm que entender. A máquina, quando eu coloco a máquina ali, funcionamento, aqueles equipamentos que tá aqui atrás de mim aqui, essas máquinas aqui, ela não simula o funcionamento do motor. Ela, através da hidráulica, ela vai te mostrar se está de acordo com o fabricante, sim ou não. Porém, a gente tem que entender o conceito de um injetor, né? Eu tenho que entender como o injetor funciona, a dinâmica da eletrônica, da inércia da mola, da força de mola, da capacitância, da indutância, para ver como o injetor funciona. Então, vamos falar aqui do injetor indutivo, né? O que é um injetor indutivo e por que eu posso passar esse injetor na máquina lá, ela ser aprovado e chega lá no veículo, o veículo está atrasado. O pessoal, às vezes, não consegue entender o que é capacitância, o que é indutância. Como esse injetor aqui é um indutivo, nós vamos falar sobre a indutância. O que é a indutância desta bobina, né? Esta bobina aqui, ó, que é a bobina do injetor. O que significa indutância? Pessoal, a indutância é a capacidade de atração da placa indutiva, da placa magnética. É a força que essa bobina vai fazer, ela tem poder para tracar, para fazer o movimento da placa, né? Abrir e fechar. Então, mas como assim? Se eu deixar... Pessoal, eu vou fazer uma medida, só para vocês entenderem aqui agora. Tem um equipamento para medir indutância e eu não tenho nada, a bobina está liberada. É como se eu tivesse colocado essa bobina no injetor e eu tivesse com a placa indutiva lá embaixo, longe. E vamos fazer a medição aqui, ó. Eu vou apertar o botão aqui, ele vai fazer a medição. Ó, coloquei aqui, ele vai aparecer um número. Vamos ver qual a indutância que vai aparecer. Pessoal, não sei se a câmera vai conseguir filmar. Deu 107 aqui de capacitância. De indutância, tá, galera? Corrige, indutância. E agora, pessoal, vamos fazer outra medida. Vou pegar a placa indutiva e vou colocar aqui, ó, e vou fazer, simular como se eu tivesse colocado o calço bem pertinho, né? Vamos lá, vamos tentar fazer a medida de novo. E vamos ver qual é a medida que vai dar. Opa, olha lá, ó. Foi para 230. A indutância aumentou muito. Mas por que aumentou? Porque eu tirei a folga. E quando eu tiro a folga, a capacidade da bobina, ela fica mais forte, ela tem mais força para puxar a placa indutiva. Quando eu vou fazer a regulagem, principalmente aquele famoso calço da bobina, calço RLS, vamos falar calço da bobina, o pessoal consegue compreender melhor. O calço da bobina, conforme eu vou deixando a bobina mais longe, eu vou diminuindo a força da bobina. Se eu deixar bem longe, a bobina não vai ter força para puxar essa placa, essa plaquinha aqui, ó, para subir, para liberar o retorno e aí acontecer a injeção. E quando acontece isso, como a indutância está muito fraca, o pistão já passou dos 6 graus. Ele está lá em 6 graus ao contrário, descendo. O pistão está descendo. Então o injetor ficou atrasado. Mas como assim? Não é um módulo que regula o ponto, o tempo de injeção pelo sincronismo do motor? Pessoal, sim. Porém, a gente tem que entender que o módulo vai mandar o sinal no momento certo. Será que a bobina está fraca? Então ela não tem a velocidade que essa plaquinha vai ter de subir e bater na cabeça da bobina, ela vai demorar. Quando eu falo demorar, pessoal, não é demorar que a gente consegue raciocinar, nós estamos falando de 2, 3, 1 milissegundo. Então o pistão já subiu e está descendo. A injeção vai acontecer, o que aconteceu? Eu não tenho temperatura na câmara de explosão para poder queimar o diesel. E aí vem o quê? A fumaça branca. Então, assim,
Acontece muito dos injetores forem para o laboratório testar e após a manutenção começou a fumar branco. Ah, é o bico. Sim, nesse momento pode ser o bico, sim. Tá? Mas não é toda vez que a fumaça branca acontece no carro que vai ser bico. Geralmente isso acontece antes, né? O carro chegou normal, você chegou só falhando, não fumaciava branco, e após a manutenção começou a fumaciar branco. Aí sim pode ser o injetor, porque a gente está fazendo uma injeção atrasada. E assim, galera, você quer conhecer mais sobre injetor, conhecer mais sobre o sistema como Correio? Aqui na Neomax a gente tem treinamento exclusivo para vocês que quer aprender, né? Então vocês dão um like aí, dá um like no nosso vídeo, se gostou do vídeo, né? Marca aí o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo, para vocês saberem o que está acontecendo. Então assim, se inscreve no canal, é muito bacana que tem muita informação, pessoal, para vocês agregar no serviço de vocês. O Marcelo Ramos tem muito conteúdo legal lá no YouTube, no Instagram, para não é ensinar, ajudar vocês aí no dia a dia da oficina. Um exemplo é essa simples dica que eu estou dando para vocês, que dá distância. E galera, quando você vir fazer o treinamento com a gente aqui na Neomax, você vai aprender que esta folga aqui, cada injetor tem a sua folga. E a gente também tem a ferramenta para você fazer a medida dessa folga e deixar a folga ideal, de acordo com o que o fabricante pré-determinou. Em todas as apostilas nossas, a gente costuma colocar as folgas dos injetor, de que você vai vir aqui fazer o treinamento e aí você vai levar essas folgas facinho, para você, quando chegar lá na sua oficina, você saber fazer a reparação desse injetor de uma forma que ele vai ficar novinho, de acordo com as características de um injetor novo. Pessoal, um abraço e aguardo vocês aqui na Neomax para fazer um treinamento com a gente.